A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, neste domingo e talvez nos próximos, não poderemos estar juntos pela manhã para estudarmos a Palavra de Deus na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Não poderemos nos cumprimentarmos com um aperto de mão e com um abraço, mas nem por isso deixaremos de meditar, estudar a Palavra de Deus para colocarmos em prática os seus ensinamentos. Neste trimestre, estamos estudando o tema na Escola Bíblica Dominical, a família natural segundo os valores e princípios cristãos. O comentarista deste trimestre é o nosso pastor Bispo Abner Ferreira. Ele é o presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus Ministério de Madureira. Neste domingo, nós estaremos estudando a nossa lição de número 12, cujo título é As Bênçãos de Deus para a Família. Convido você, neste momento, a se desligar dos noticiários, das redes sociais, dos pensamentos turbulentos da nossa vida, e juntos, com a pastora Elianai Castellano, vamos meditar nesta lição deste domingo. Deixe que o Espírito Santo fale com você através deste estudo. Vamos orar, curve sua cabeça. Amado soberano Deus, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Usa a pastora Elianai para falar conosco através desta lição e que o Teu Santo Espírito possa falar conosco poderosamente. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Tenhamos um bom estudo da Palavra de Deus. Paz do Senhor a todos e todas que nesse momento se dispõem a meditar conosco na Palavra de Deus. Isso é novidade para mim. Eu não estou tão familiarizada com esses recursos, mas o meu amor pela Escola Bíblica Dominical e pelos meus alunos me levou a fazer essa tentativa. Enquanto não pudermos estar juntos, pessoalmente, nos encontraremos por aqui. Eu penso que Deus preparou esse trimestre para que essa meditação sobre família pudesse ser mais do que simples teoria. Tudo que estudamos nas 11 lições passadas, nós estaremos agora tendo a oportunidade de aplicar na nossa prática, uma vez que estamos recolhidos com os nossos familiares, cuidando deles, protegendo, alimentando, zelando pela segurança deles, sem a opção de terceirizar essa tarefa. Mas a Bíblia é escrita para momentos como esses e ela tem a resposta para todos os nossos questionamentos e dores. Então que sejamos instruídos pela palavra. O textuário dessa lição é: E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Está em Atos capítulo 16, verso 31. A introdução dessa lição nos diz: nessa lição nós veremos a família como agência de Deus. Também falaremos de algumas bênçãos que estão reservadas para a família e sobre a importância das famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e que essas bênçãos alcancem toda a sociedade. Lemos em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus prometeu bênçãos transformadoras ao povo de Israel, se eles fossem obedientes e fiéis a ele. A igreja, como herdeira das promessas divinas, é composta por famílias. E essas famílias, elas funcionam como agentes de Deus nessa terra.
e através delas, não somente os seus membros, mas toda a sociedade experimenta bênçãos provenientes de Deus, quando tais famílias estão à altura de agir como instrumentos que Deus a criou para ser. A família obediente, ela é resguardada pelo Senhor. Então é um pouco dos desdobramentos dessa ideia da família como agente divina, de transmissão geracional da bênção de Deus, que trataremos nessa lição. Estudar sobre as bênçãos de Deus, inclusive no momento que o mundo se curva diante do caos provocado pela pandemia do coronavírus, pode ser algo muito edificante e nos leva a pensar de como as famílias cristãs podem fazer toda a diferença nesse momento. Levítico capítulo 26, versos 3 e 6. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, também darei paz à terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. O tópico 1 fala da família e a bênção de Deus. Desde o princípio, o Senhor revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. No 1.1, estudamos sobre a família como agência divina. É muito importante, diz a revista, atentarmos para o fato de que, após o pecado, Deus não desistiu do seu plano, mas continua abençoando e usando a família. A bênção de Deus sobre a família sobrevive, independente da queda. Como agência divina de transmissão geracional da bênção de Deus, a família do cristão precisa se posicionar e instruir o mundo sobre o que é ser uma família abençoada. Mas a ideia básica de bênção e maldição também, segundo a Bíblia, precisa ser entendida. Mas pensemos em que medida e como recebemos a bênção do Senhor. Há alguma condição? A Bíblia é clara no tocante a essas coisas? Sim, há. E sim, a Bíblia é muito clara quando discursa a esse respeito. Há uma diversidade de bênçãos temporais à disposição de todos aqueles que forem achados fiéis, tanto pessoalmente quanto no âmbito da família. Vários versículos em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Salmos, Provérbios e por aí adiante vão nos trazendo essa noção das bênçãos temporais que o Senhor tem reservado para os seus filhos nessa terra. Enquanto estudamos essas bênçãos temporais para aqui e para agora, somos lembrados também das bênçãos espirituais que nos são prometidas. O Senhor nos prometeu um nome eterno. O Senhor nos prometeu conhecimento espiritual, um coração novo, descanso espiritual. O Senhor nos prometeu que o Espírito Santo estaria conosco em todos os momentos. O Senhor nos prometeu vida eterna. O Senhor nos prometeu uma coroa espiritual. Então, como família e como agência divina de transmissão geracional das bênçãos de Deus, nós precisamos nos voltar para Deus, entender o que é a bênção de Deus, o que é que Ele tem reservado para cada um de nós, e então partimos para ensinar o caminho da bênção, que é o que nos diz o item 1.2. Aqui o escritor diz que os filhos das famílias cristãs precisam receber nos lares os primeiros ensinos, os primeiros esclarecimentos. Assim os israelitas procediam no passado, assim Deus os instruiu a fazer. Quando lemos de Êxodo, versos 26 e 27, diz: e acontecerá
que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, porque foi instruído na palavra de Deus dentro das suas famílias. Toda família precisa ensinar o caminho da bênção para os seus filhos, para que eles não se percam seguindo em outras direções. Todos nós precisamos desenvolver uma visão multigeracional. O que é isso? A visão de que é nosso dever educar a próxima geração e que é na intimidade do lar que o coração dos nossos filhos precisam ser capturados para Deus. Uma vez tendo entendido essa visão multigeracional, nós entendemos que a educação precisa fluir do coração e passar de coração para coração e assim alcançar a mente. Seguindo o fluxo natural da proposta divina para a educação, a mente então será renovada para a glória de Deus. E todo o nosso espírito, alma e corpo será conservado irrepreensível até a vinda do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e dela falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. É função primordial da família cristã transmitir valores cristãos devidamente respaldados na palavra de Deus, a fim de instruir os seus membros na verdade e na justiça. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais são responsáveis não apenas pelo desenvolvimento de seus filhos fisicamente, dando-lhes o necessário para a sua sobrevivência, cuidando e zelando para atender às suas necessidades humanas básicas, mas também precisam alimentar a alma e o espírito deles para que haja um bom desenvolvimento mental e espiritual. Uma sementeira bendita produzirá bons frutos. Uma sementeira maldita produzirá frutos maus. Nós sempre corremos o risco de termos nossos campos semeados pelo inimigo e com joio, com cardos, que crescerão juntos com a semente santa. Mas a semente santa é guardada pelo Senhor. O tempo da colheita há de chegar. E se tivermos cuidado bem do nosso campo de plantação, nós teremos uma colheita farta, abundante e livre das pragas. Com isso, passamos ao item 1.3, que fala da bênção de Deus e as gerações futuras. Esse item 1.3 ele está dando sequência ao que foi iniciado no item 1.2. Aqui diz: bem-aventurado são as famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações da família. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Ensinar o caminho da bênção é empoderar as pessoas com um legado que abrirá os seus caminhos tanto nessa vida
quanto na eternidade. Preparar as futuras gerações da família é prover para a família uma verdadeira riqueza. Leia o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Desde as mais simples situações de nossa vida até as mais complexas, o nosso exemplo de vida com Deus deverá funcionar como um grande e valioso legado para que as futuras gerações o recebam como uma herança bendita e sintam o desejo de darem continuidade. O escritor Ramachandra afirma que nascemos em um ambiente muitas vezes desfigurado pelas escolhas e ações dos nossos ancestrais. E deixamos esse mundo tendo contribuído, em graus que variam de pessoa para pessoa, para essa trágica herança. Mas não importa o quanto em gerações passadas os nossos antepassados tenham se desviado da direção de Deus e que isso tenha sido debitado em nossa conta. As escolhas erradas que nos antecederam só continuarão em vigor na nossa existência, se assim permitirmos. Mas, tendo encontrado pessoalmente com o Senhor, e agora como filhos benditos do Pai Eterno, nós precisamos encontrar o nosso próprio caminho nessa vida, aprendermos a fazer as escolhas acertadas, assumirmos o autocuidado e o cuidado daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, perseguirmos em direção ao alvo, prosseguirmos em direção ao alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nos capacita para essa tarefa. Então passemos ao tópico 2 da nossa revista, que fala de algumas bênçãos de Deus para as famílias. São várias as bênçãos que o Senhor é poderoso para conceder às famílias, inúmeras. Ele é o abençoador desde o princípio. E aquilo que Ele pode nos dar está infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. Aqui, o comentarista selecionou algumas destas bênçãos de Deus que estão reservadas às famílias. No 2.1, nos fala de sabedoria, inteligência e conhecimento. E ele diz que é muito importante em nossos dias de tanto materialismo refletirmos em Provérbios 24, 3 e 4, o texto bíblico que ressalta a relevância da sabedoria, da inteligência e do conhecimento, na edificação no lar e no suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e a habitabilidade de uma casa. Leamos então Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Tiago capítulo 1, verso 5. É uma chamada de Deus para pensarmos na nossa questão particular. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Podemos dizer, grosso modo, que a sabedoria é a soma da inteligência com o conhecimento, mas não é uma regra.
nós podemos afirmar, de modo geral, que sabedoria é a soma da inteligência mais o conhecimento. Essas são virtudes independentes, mas elas estão interligadas. Quando o Senhor nos diz que no caminho da sabedoria nos ensinou, Ele está dizendo também que Ele mesmo nos dá a inteligência e o conhecimento necessário para adquirirmos sabedoria ou para o desenvolvimento da sabedoria. Provérbios 4:11. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Provérbios capítulo 2, verso 10 e verso 11. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará, você terá juízo, e a inteligência te conservará. Você fará bom uso da inteligência para a tua conservação. Todos temos necessidade de adquirir sabedoria mais do que riqueza. Todo aquele que é sábio usa a sua inteligência para adquirir conhecimento, mas o oposto é igualmente verdadeiro. Em Provérbios 16:16, lemos: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Também em Provérbios 23:24, lemos que grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Criar filhos na direção do Senhor é gerar sábios. A geração de um filho, ainda que comece no ventre da mãe, é principalmente fora dele que o processo da geração de um sábio terá o seu lugar. Essa tem sido entendida como a mais difícil tarefa dada por Deus ao homem: criar o seu filho, gerando um sábio. A geração de um sábio se dá pela sabedoria dos pais, que é adquirida do próprio Deus. Então eu peço a você que depois medite com calma em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 até o 11, onde nós temos todas as diretrizes e estratégias para a geração de um sábio. A Bíblia não apenas nos diz como tem que ser, mas ela também nos mostra como fazer. Uma vez tendo sabedoria, inteligência e conhecimento, vamos entender, como nos diz o item 2.2, que a presença de Deus no lar e a participação de Deus em todas as direções e decisões de uma família é de suma importância. Aqui o comentarista diz que nós destacamos no Salmo 127 o Senhor agindo no contexto familiar para edificar, para guardar, para proteger, para prover. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. A presença de Deus no lar e sua contínua direção na edificação deste é o que precisa ser observado na vida de todo casal cristão, de todo lar cristão. Nós somos convidados por Deus, em sua palavra, a edificarmos as nossas casas sobre a rocha, conforme lemos em Mateus capítulo 7, os versos 24 e 25. Apenas a rocha dos séculos, o nosso Deus e Senhor, é o firme fundamento para os nossos lares. A bênção de Jacó a José e a seus filhos tem algo a nos ensinar nesse sentido. Veja que a bênção de Jacó
para José e seus filhos flui no lar através da presença de Deus. Quando eu leio Gênesis 48, verso 15, eu aprendo algo importante sobre a presença e a participação de Deus no lar. Ali está escrito: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Ele agiu assim porque foi isso que Jacó aprendeu com seu pai Isaque, e foi isso que Isaque aprendeu com seu pai Abraão, que andar na presença de Deus é uma exigência divina para quem quer usufruir das bênçãos de Deus para a sua vida e para o seu lar. Esse aprendizado chegou até nós a partir das Escrituras. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então aqui temos, primeiramente, como bênçãos para o lar, a possibilidade de construirmos nosso lar com sabedoria, com inteligência, com conhecimento. Nós temos agora um segundo item para pensarmos a bênção de Deus para o nosso lar, pensando em como a presença e a participação de Deus em todas as coisas é de fundamental importância e como precisamos aprender e repassar isso para as futuras gerações. Mas o item 2.3, quando fala da segurança da família, nos traz a meditar de uma forma mais intensiva a respeito dessa situação que estamos vivendo no momento. A questão da segurança, diz o comentarista da nossa lição, tem sido presente nas conversas, nas notícias e na mente. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, no uso dos recursos tecnológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. Então vejam vocês que o tema da segurança está alvoroçando o Brasil e o mundo. A grande descoberta que todos fizeram de uma só vez é que ninguém está seguro, é que ninguém está a salvo e que a ameaça que ronda a todos já está em todos os lugares, em todos os continentes do mundo. Mas nós sabemos que os filhos de Deus estão seguros quando entram no abrigo santo da presença de Deus. Essa é a certeza que temos e nela nós nos manteremos firmados nesses dias de tanto alvoroço, de tantas dificuldades, de tantas fragilidades. Nós precisamos de segurança na área emocional. O medo se alastra como uma praga, na mesma intensidade ou até mais do que a propagação do vírus mais famoso de todos os tempos. O que fazer quando o nosso emocional está seriamente comprometido e estamos apavorados? Essa é uma condição humana. O medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência, mas ele precisa estar sob controle. O crente volta-se para a palavra de Deus e se fortalece em Deus. O tratamento verdadeiramente eficaz para combater o pânico, que seria o medo excessivo, em qualquer das suas formas de apresentação, continua sendo o abrigo protetor da presença de Deus.
O salmista no Salmo 142, no verso 7, suplica a Deus: tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Isso significa que, movido por pensamentos destrutivos, uma pessoa fica aprisionada em sua própria mente, com os seus sentimentos também sufocados por conta dessa mente que está em prisão. Não conseguem nem mesmo ter a atitude esperada diante dos fatos e se tornam incapazes de serem o que deveriam ser e de fazerem o que deveriam fazer. Apesar de tudo, a palavra de Deus é fiel e continua a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos alcançou no passado, nos lavou, nos remiu, tem nos mantido com vida até esse momento, está cuidando de nós e tem um futuro de bênçãos para cada um de nós, seja nessa terra, seja no porvir. Então vejamos, somente Deus tem para nos oferecer a segurança emocional que nós necessitamos. Tendo Ele efetivamente em nossas vidas, nós podemos prosseguir em nossa jornada, independente das adversidades, com serenidade e ânimo pronto. Como nós precisamos disso nesse momento. Uma outra coisa que o comentarista sugere é a segurança no uso dos recursos tecnológicos. Sabemos que a mídia hoje, em todas as suas expressões, é também o principal agente responsável pela propagação do terror que está tomando conta do mundo, não por si, mas pelo mau uso que se faz dela. Os recursos tecnológicos que possuímos nos colocam em contato direto com as notícias em tempo real. A segurança no uso dos recursos começa com o conhecimento, que nos dará condições de aceitar ou de rejeitar coisas potencialmente perigosas com as quais entramos em contato cotidianamente. Nós não podemos ficar inseguros diante do avanço da ciência e das modernas tecnologias. Antes de tudo isso, o Senhor era o nosso Deus e fazia proeza no meio do seu povo. Isso não mudou. Em vez de ficar todo o tempo com seus olhos na telinha, olhe para o Senhor, seu Deus. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Há também a segurança na questão espiritual. Eu acho que como igreja, esta é a meditação mais relevante. A pergunta é, você está seguro em Deus? Haja o que houver? Nós amamos o Senhor e o exaltamos, nós confiamos em seu poder e glorificamos o teu nome, porque o nosso Deus é bendito e poderoso para todos sempre. Romanos 5:1 nos diz, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A segurança eterna do crente está no sangue derramado no madeiro, com o qual ele foi justificado. A sua paz resulta de que agora ele se encontra guardado, protegido, amado e guiado. Nas ocupações humanas, sabemos que quando uma sentinela está no seu posto, os outros podem dormir tranquilos. Quanto melhor poderemos nós descansar em perfeita segurança quando sabemos que aquele que não tosqueneja e nem dorme tem o seu olhar fixo sobre nós e os seus braços eternos estão à nossa volta. Aqui também fala da segurança na formação e desenvolvimento dos filhos.
Nós precisamos estar seguros de que estamos fazendo a coisa certa, do jeito correto. Filho não vem como um manual de instrução, mas nós temos um manual que é a nossa regra de fé e de prática, que nos orienta em todas as coisas, inclusive quanto ao tratamento e ensinamento dos nossos filhos, para que eles cresçam saudáveis e consigam prosseguir pelo mundo como pessoas de bem. Nossos filhos merecem crescer em um ambiente de segurança, de aceitação, de calor humano. E o nosso Deus pode nos ensinar como a produzir isso cotidianamente. E esse item termina chamando a nossa atenção para o texto de Êxodo 12, 23, que diz: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Veja, irmãos, que o sangue passado nos umbrais e nas vergas das portas dos israelitas naquela noite terrível de juízo divino e de morte foi suficiente para proteger os primogênitos e impedir que fossem atingidos pela devastação do anjo destruidor. Ainda hoje esse sangue tem poder. Ainda hoje esse sangue é suficiente para nos proteger. Os israelitas, dentro das suas casas, com as suas portas fechadas, como está sendo recomendado que a gente faça hoje, eles não viam o sangue que foi passado do lado de fora, mas Deus via aquele sangue e isso foi suficiente. Quanto do precioso sangue de Jesus que temos sobre as nossas vidas, se o tivermos, nós estaremos seguros. E então essa lição termina nos chamando a atenção para aquelas atitudes corretas que devemos ter para desfrutar das bênçãos de Deus. Começa dizendo que família é o lugar onde precisa existir temor a Deus. Que as famílias cristãs sejam formadas por vidas que temem a Deus. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, há perseverante oração, há permanente desejo de viver de acordo com os princípios bíblicos. O Salmo 128, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Imagine uma vida vivida no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O que será que nós ganhamos tendo esse tipo de vida? Atos 9:31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, além disso, família é lugar de trabalho, família é lugar de contentamento. Outras atitudes que precisamos ter para desfrutar as bênçãos de Deus. É muito importante que a família cristã procure cultivar tanto o trabalho como o contentamento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, em Filipenses 4:11, diz: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Servir a Deus não é garantia de que tudo vai dar certo o tempo todo. Nunca foi. Muitos servos de Deus passaram por adversidades e nem por isso estavam fora da vontade de Deus. E nem por isso foram menos felizes. O comportamento hedonista provocado pelo egoísmo extremado tem o poder de destruir as pessoas, justamente naquilo que elas mais prezam, a busca pelo prazer.
Porque quanto mais prazer, menos contentamento, menos felicidade e mais busca. A família do cristão busca e encontra contentamento, por ser uma verdade bíblica inquestionável. Contentamento pode e precisa ser aprendido. Um dos modos de encontrar contentamento nessa vida é ter compromisso com o trabalho, é trabalhar com as suas próprias mãos, é estar envolvido em atividades relevantes, é ser produtivo. Um servo fiel honra a Deus por meio do seu trabalho. O autor Paul Gelli afirma que o trabalho é a semente do caráter. É trabalhando que vamos lapidando o nosso caráter. É aprendendo a ser útil, produtivo, a fazer o que é certo e a agir coerentemente todos os dias da nossa vida, com esforço, com empenho, é que o nosso caráter vai sendo lapidado. Esse foi o primeiro princípio dado ao homem e à sua posteridade. Hoje vivemos a cultura da busca da felicidade a qualquer preço, em oposição ao empenho produtivo, que é verdadeiramente enriquecedor. O mundo prega algo muito diferente do que aprendemos na palavra de Deus. Muitos foram convencidos de que o trabalho é enfadonho, é cansativo, é um fardo pesado que mata a alegria da vida, enquanto o entretenimento é apregoado aos quatro cantos como algo a ser buscado incondicionalmente. Melhor seria que pudéssemos viver a nossa vida folgadamente sem ter que trabalhar, fazendo apenas o que se deseja. Mas o trabalho é um princípio eterno, e aquilo que foi ensinado desde o princípio, desde o Gênesis, ganha novos contornos nos escritos do apóstolo Paulo. Todo cristão autêntico muda de postura em relação ao trabalho quando sua visão de mundo é confrontada com as verdades da palavra de Deus. Isso porque a Bíblia expressa em muitas passagens o valor do trabalho na vida daquele que serve a Deus e sobre as recompensas de uma vida útil e produtiva. Se tem algo bom para se ensinar a uma família, tanto em palavras como em ações, com grande recompensa, é isso. E por fim, já terminando, o 3.3 fala conosco de família como um lugar para a adoração a Deus. A primeira ação de adoração na Bíblia ocorreu num contexto de família. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores do Senhor. É evidente que a adoração a Deus não se restringe aos cânticos. Salmo 100, verso 1 e 2 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-os a Ele com cântico. A música pode às vezes nos comover pela beleza da melodia, mas esse sentimento por si só não é adoração. A adoração certamente não se restringe aos cânticos, e a música deve conter verdades bíblicas em suas linhas, para que seja um recurso legítimo para que fomente a verdadeira adoração. Por isso, quando um lar é um ambiente repleto de cantos de louvores a Deus, as mentes e os corações são mais voltados para as coisas de Deus, mais empenhados para fazer a vontade de Deus, porque encontram também mais contentamento em servir ao Senhor. Veja que, como conclusão dessa lição, é dito que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-lo, em usá-la em seus planos para abençoar outras famílias, e da importância de cultivar atitudes que muito contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128. Com isso, nós concluímos o estudo de mais uma lição, a lição 12 do nosso primeiro trimestre
de 2020. Que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra. Isso estará sendo disponibilizado para os irmãos, como também a aula por escrito. Os irmãos que quiserem podem solicitar através de e-mails. O meu e-mail é teologiajf@yahoo.com.br. Terei prazer em compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em meu coração e em minha mente para trazer para você a respeito da família como bênção de Deus nessa geração, a família como bênção de Deus para esses dias tão tumultuados em que todos estão tão fragilizados e atemorizados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê o equilíbrio necessário para vencermos toda essa provação, para daqui a pouquinho estarmos cantando junto o hino da vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?